A Lígia é uma pioneira e é uma pioneira que teve como característica principal a indissociabilidade entre os vários aspectos da vida dela. Lígia é uma pessoa que percebe muito o outro. Ela tinha uma sabedoria, uma intuição, um cheirômetro. Ela foi sempre uma pessoa contestadora, de lutar pelos ideais. Ela foi uma ativista nessa área, né? Num tempo que poucos ativistas atuavam. A Lígia era, ao mesmo tempo, uma pessoa extremamente alegre, extremamente simples, mas uma sumidade. Uma pessoa que tinha profundo conhecimento da área dela. Ela nos provocava, né, para uma reflexão, né, do mundo da vida. Que ela pegou paralisia infantil, né? Ela teve um pouquinho antes de vir a vacina, ela falava isso, foi um pouquinho antes de ter a vacina. Para minha avó foi muito difícil, mas minha avó foi incrível assim, com ela. O ano é 1942, o mês é maio, o dia é 15. Diagnóstico ouvido por meus pais atônitos, paralisia infantil. O que ela me falava das lembranças de infância dela era muito gesso, muita operação. De muita dificuldade de minha avó levar ela para vários lugares, vários médicos, curandeiro, tudo que podia para ver se ela melhorava. Porque minha mãe, assim, depois dizia que muito do que ela se tornou é pela minha avó ter sido essa pessoa que exigia que ela fizesse tudo que ela pudesse. E eu lembro da minha mãe contando assim, uma história. Ela foi para casa dessa amiguinha e ela tinha que subir, fez aquela rampa toda, né? A ladeira, subia a ladeira e tal, foi lá. Daqui a pouco toca o telefone e era minha avó querendo falar com a minha mãe. E minha avó falou assim, Lígia, desça aqui agora. Minha mãe desce, tudo, volta para casa dela, chega lá, fala, mãe. Ela falou assim, você não dobrou sua camisola direita. Então, assim, minha avó não deu moleza, porque minha mãe era deficiente física, né? Minha avó, acho que muito rígida nesse sentido, mas muito humana com a minha mãe. Ela sofreu muitas operações, né? Ela teve muitas cirurgias. Não podia brincar na rua, correr com os outros tão bem quanto, que ela teve esse lado de criança, mas também ela teve as limitações na época que ela estava com gesso, que teve épocas que ela teve gesso até a cintura, de ficar deitada o tempo todo. A minha madrinha, que era prima dela, ia lá, sentava do lado dela e lia a coleção inteira do Monteiro Lobato. Desde pequena, ela se intelectualizou muito. Ela discutia coisas, ela conversava, vivia na biblioteca da escola, quando ela podia ir para a escola. Primeiro de tarefa e profissão, bibliotecária. Razões de ordem econômica e prática impediam-me de seguir qualquer uma das duas carreiras então eleitas, psicologia ou terapia ocupacional. Depois, em 64, meu noivado. Em 65, o casamento. Os nascimentos das filhas. Eles se conheceram, acho que uma época mais cedo, eram adolescentes. E minha mãe achou ela falava esse termo, achei ele um bolha. Bobo, que não era interessante. E depois ele saiu, foi fazer faculdade, foi morar fora de São Paulo. E aí teve que aprender a se virar, e quando ele já voltou uma pessoa mais interessante. A relação deles nesse primeiro momento era uma relação boa, de bastante companheirismo, de bastante ajuda. Meu pai gostava de acampar,
E acho que ele convidou minha mãe falou, mas não tem como. E aí meu pai falou, então me diz, o que você precisa do banheiro e tal, não sei o quê. Só sei que ele entrou no banheiro das meninas lá, arranjou tudo para que ela pudesse ir, né? E acho que foi por esses caminhos que conquistou, né? Vejo-me então desenrolando o fio da meada da minha história. 2 partes básicas estruturam essa peça a ser tricotada: deficiência e vida profissional. Brigam entre si e completam-se também. Então ela começou a cursar a faculdade, nesse meio tempo ela acabou se separando do meu pai, ela não tinha terminado o curso ainda, então ela terminou o curso já separada. E ela parou um pouco, começou a trabalhar muito, ela dava aula à noite, quando ela se formou foi clínico de dia. Ela começou a atender o primeiro paciente dentro do quarto dela, que ela fez o sofá-cama dela virou o sofá de atendimento dele. Mas ela tinha medo do futuro, né? Ela não sabia quanto ela ia aguentar. Eu lembro que ela falou que ela foi se enchendo de clinicar. E ela sempre foi muito acadêmica, né? Ela gostava de ler, ela gostava de teoria. Começou eu assistindo uma palestra da Lígia, não me lembro agora onde, e me encantou, né? A fala da Lígia, o conteúdo e a forma com que ela colocava as questões afeitas à deficiência e tal. Então, meu primeiro texto que eu tive contato da Lígia foi o Deficiência na Companhia de Hércules, uma disciplina dessas comuns de psicologia e deficiência, um capítulo. Então, a princípio, achei muito interessante o material, um texto que falava de história, que trazia uma perspectiva muito diferente. Eu conheci a Lígia no Laboratório de Estudos sobre o Preconceito, que era um laboratório que Lígia e o professor Leon, que é o José Leon Croci, que é aqui do Instituto também, coordenavam. E eu fui redescobrir a Lígia quando eu entrei no mestrado. De fato, quando eu comecei a estudar a deficiência, eu fui atrás desses livros, era a referência que eu tinha sobre deficiência, e ali eu descobri um mundo novo que eu não tinha visto da primeira vez. Aí sim que eu fui entender a história dela, descobrir de fato que ela também era uma pessoa com deficiência, e ali começou toda uma história de tanto identificação pessoal quanto de identificação profissional, os temas que a gente trabalhava eram semelhantes, uma perspectiva muito peculiar que ela tinha, que eu fui descobrindo em mim e que foi me ajudando no meu trabalho. E desde então, a Lígia logo em seguida se tornou minha orientadora no doutorado, né? E aí a gente teve 4 anos de um convívio muito significativo, muito intenso, tanto na vida pessoal quanto na profissional, né? E até que tem a morte, né, muito repentina da Lígia em 2002. Logo depois de formada, fui contratada em agosto de 1980 como auxiliar de ensino pelo Instituto de Psicologia da Universidade de Mogi das Cruzes. Em Mogi, experimentei o prazer da docência, da transmissão de informações, do contato com os alunos. O passo seguinte foi voltar, no início de 1982, contratada pela OSEC como professora assistente no curso de Psicologia. Lígia era uma professora única, talvez a única com deficiência na USP, pelo menos naquele departamento, e única pela forma de ser. Os alunos adoravam ela era muito querida. E a minha mãe sempre teve uma questão muito próxima com os alunos que ela orientava, né, nas teses de mestrado, doutorado, graduação, não sei, mas esses alunos, eles viviam dentro da minha casa. Foi professora homenageada, enfim, ela era muito querida pelos alunos de graduação e pelos pós-graduandos também, né, que ela orientou. O pessoal tinha um carinho muito especial por ela. Nesse meio tempo, em 1982, mais precisamente, ingressei no programa de pós-graduação em Psicologia Social da PUC São Paulo. Após o planejamento e desenvolvimento do meu projeto de pesquisa, levei-o para avaliação da professora doutora Fúvia Rosenberg, com vistas à aliança orientanda-orientadora. Fui surpreendida com a proposta, lançar-me na aventura de falar sobre mim. Como defenderia uma dissertação desse tipo? Estaria defendendo uma dissertação ou minha própria vida?
Então, a Lígia foi pioneira até no mestrado dela, né? Que deu oportunidade a ela também de fazer uma coisa inédita, né? Que não cabia na academia naquela época. E vem essa proposta, então, da orientadora de que ela trabalhasse com as próprias memórias. Acho que é um aspecto muito rico, enfim. Lígia gostava de escrever, tinha essa aptidão, então acho que não seria algo difícil ela poder retratar e analisar como um material científico. Foi, de fato, um desafio e foi muito corajoso, né? Tanto da parte da Fúvia Rosenberg, que orientou, quanto da parte da Lígia, de escrever em primeira pessoa, né? E se expor ao público. Mas esse se expor ao público, ele pressupôs antes esse expor-se diante de si mesma. Ela era o objeto de estudo dela mesma e precisa muita coragem para isso. E é muito importante a gente discutir essa metodologia de uma introspecção sobre a sua própria história e uma análise dela. É interessante a gente ter os relatos dela de como é que foi esse momento. Então, havia um momento inicial de hesitação ali, de tratar das próprias questões, porque do ponto de vista acadêmico não é um método que é convencional, as pessoas não ficam analisando as próprias histórias por uma questão de viés, isso é uma questão de base de qualquer pesquisa. Então ela reconstruiu a própria história, trazendo historinhas vividas por ela que denunciavam aquilo que foi objeto depois do estudo dela por toda a vida, por todo o tempo que ela viveu, que denunciava o preconceito, denunciava o estigma, né? A exclusão, a não crença nas possibilidades da pessoa com deficiência, pela deficiência, que não tinha nada a ver com a capacidade intelectual dela. Se eu fosse colocar em poucas palavras a dissertação da Lígia, primeiramente eu diria que a relação dela com o próprio corpo, então como ela lidava com os equipamentos da época, como é que era se expor com as botas, com as travas às vezes dificultavam, fazia com que ela caísse. Então toda uma relação da Lígia com os equipamentos relacionados à deficiência. Ela sofreu muito preconceito, né? Eu lembro dela contar que ela estava sentada, aí veio um cara tirar ela para dançar e na hora que ela levanta, ele vê que ela manca, ele fica meio assim. Eu não lembro se ele chegou a dançar com ela ou largou. E o segundo aspecto é como as relações eram permeadas por conta dessa deficiência e justamente esses equipamentos. Minha mãe ali percebeu, né, também, eu já tinha percebido várias vezes, mas que ela puxa, isso aí mexe. Então é interessante ver, por exemplo, relacionamentos amorosos que ela vai descrevendo e como ela tinha que lidar com a aceitação ou a não aceitação das pessoas, com a aparência da bota que ela tinha, como ela queria usar um sapato que não cabia naquela bota tão grande. Eu tenho uma foto dela, que eu até separei para vocês, de ela com vestido longo, branco, assim, bonita, acho que por volta de 15 anos. E o vestido ia até o chão, então não se via a bota dela. Então acho que são os dois grandes temas, né? A relação dela com o próprio corpo, ou seja, com a deficiência, e as relações que se construíam em volta dessas dificuldades. Eu acho que esse trabalho, ele representa um fruto daquilo que foi o desafio de expor-se diante dela mesma, né? De se enfrentar, de se aceitar. Ela primeiro superou as próprias, talvez, dificuldades, não sei, de falar sobre ela mesma e tornar público, né, as mazelas que ela passou, as dificuldades, né, mas também de tornar público uma possibilidade de que essa temática fosse vista de uma forma mais iluminada, ou seja, está aí. Isso existe e eu estou aqui para contar. Aliás, constatamos quase todos os envolvidos que um dos aspectos mais significativos do meu trabalho era esse resgate da primeira pessoa, essa inovadora forma de levar para a academia um momento em que o diferente se apossa do conhecimento e fala em seu próprio nome. Realmente ela conseguiu encontrar não apenas uma forma de tratar as próprias questões, como criar um método, algo que tivesse um rigor científico e pudesse ser aceito, reconhecido na academia, inclusive replicado, por que não? E que fez com que ela então aceitasse esse desafio, né? Mesmo que tocasse em questões muito íntimas, mas como ela mesma diz, né? Vale a pena esse sacrifício da exposição
em prol de um bem maior, em prol de que outras pessoas pudessem, primeiramente, né, se identificar com a história de um ponto de vista pessoal, e segundo, que os pesquisadores tivessem um material que fosse rico do ponto de vista da experiência humana única, do que a deficiência significa para as pessoas. Logo antes da Lígia morrer, ela falou para mim que a obra dela que ela mais queria ver publicada era o Resgatando o Passado, Deficiência como Figura e Vida como Fundo, que é um mestrado, né? É o que ela mais queria deixar como legado para ela. Isso ela falou já depois da livre-docência, depois do doutorado. Era o que ela queria, de fato, tinha um carinho muito grande por aqueles escritos, né? E ela não pôde ter isso em vida, né? Essa obra foi publicada só depois que Lígia morreu, foi em 2002. Né? Em 1988, publiquei o livreto Do Olimpo ao Mundo dos Mortais. Essa publicação acabou por revelar-se fonte quase infinita de contatos e solicitações de palestras e outros escritos. Do Olimpo ao Mundo dos Mortais, né, uma publicação da Lígia que traz a figura mitológica do coxo, né? Ela, a partir daí, dessa publicação, a Lígia foi chamada para muitas palestras, muitos eventos. A riqueza da Lígia, me parece, em trazer essas figuras mitológicas, né, em juntar a arte, a expressão, né, de uma época, imagina, né? Quase um bordado que a Lígia fazia com esses elementos, né? E as relações que se apresentam na sociedade ainda hoje, né? Dos preconceitos, do estigma. Então, eu acho que isto traz para quem leu, para quem ouviu a Lígia falar sobre isso, uma possibilidade de abertura, né? De pensar mesmo, né? O quanto da história ainda está presente. Então, acho que por isso que fez teve tanta repercussão, teve tanto comentário na academia sobre esse trabalho da Lígia, né? Após um intenso período como docente na USP, em 1990 assume a coordenação do curso A Pessoa Deficiente e o Profissional de Psicologia. Em 1991, nasce o LIDE, referência para a promoção de debates, eventos, encontros de pesquisadores. Em 92, na Universidade Mackenzie, ingressa como professora na pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento. A Lígia, antes de ser psicóloga, ela foi bibliotecária. Então, ela tinha profundo conhecimento de organização e análise de livros. E aí ela fez um trabalho maravilhoso com livros infantis que tratavam da questão da deficiência nas suas várias modalidades. Inclusive, destacando que em muitos casos tinha a questão bem visível do preconceito nessas obras. As representações do corpo desviante na literatura infanto-juvenil a partir de 47 obras infantis e as deficiências presentes nelas foi o foco escolhido como universo de investigação em meu doutorado. Espelho convexo, o corpo desviante no imaginário coletivo pela voz da literatura infanto-juvenil. Então, essa tese, que foi defendida em 1992, ela analisa, né, obras da literatura infanto-juvenil, né, cujos protagonistas, né, tinham um corpo desviante. Então, ela traz no doutorado dela, através da literatura infanto-juvenil, os livros que ela elegeu, enfim, para analisar, toda a questão referida mesmo aos preconceitos, estigmas, estereótipos ligados ao diferente. As histórias relacionadas ao diferente, elas estão sempre presentes na obra da Lígia. Ela vai analisando mitologia, essas histórias fantásticas, mas quando ela traz para os contos infantis, e principalmente contos brasileiros, eu acho que ela tem um pioneirismo de contextualizar a nossa realidade, a forma como a nossa sociedade brasileira lida com a deficiência, que ainda que ela guarde semelhanças com outras culturas, ela tem particularidades. Neste trabalho, coexistiam elefantes de cores inusitadas, uma joaninha sem bolinhas, a borboleta que não podia voar, um grilo perneta. Aqui eu acho que é um bom exemplo, né, de como ela lida com essas histórias, e ela classifica essas histórias como histórias que reforçam preconceitos, estereótipos,
histórias que denunciam, né, o preconceito e histórias que são livres de preconceito. Eu gosto muito do exemplo que ela coloca do Curupira e do Saci Pererê. São pessoas com uma deficiência física que não são pessoas normais, são monstros, são seres fantásticos. E é muito rico como ela mesma anuncia para os leitores de que a preocupação dela não vai ser com as pessoas individualmente e as pessoas com deficiência, mas sim as pessoas que estão à volta e que compactuam com processos de estigma e de preconceito e que fazem com que a deficiência se torne esse problema, então, que a gente anuncia como tal. Antes de chegar à parte empírica do estudo, fiz um caminho teórico que contemplou historicamente as visões de corpo, transitou pela problemática da diferença e da deficiência, mapeou conceitos como atitude, preconceito, estereótipo e estigma, deteve-se no universo das significações, percorreu a questão das anomalias e do grotesco. Então, cada uma dessas histórias, né, esses livros, né, que chegam às crianças, né, então ela vai analisando como nessa narrativa ela reproduz estereótipos, preconceitos ou denunciam também, né? E a gente assimila sem crítica, né? A gente assimila sem tomar consciência daquele preconceito que estamos reproduzindo, né? Então a preocupação dela é como essas crianças vão formando quem elas são, aspectos da personalidade, processos de identificação, e quanto a deficiência vai sendo moldada por um viés negativo. Acho que é muito claro como ela vai colocando, porque mesmo que você veja histórias em que a deficiência ela é colocada de uma forma enaltecida, ainda assim é um aspecto negativo, pois como eu vinha falando, mostra um lugar de peso, um lugar de destaque, um lugar que não necessariamente seria necessário ou que não necessariamente é aquilo que diz a própria pessoa. Foi muito interessante porque eu participei como banca da tese dela, então eu li com profundidade e pude avaliar a qualidade do trabalho quando ela pegava cada um dos livros e via como é que era a questão do herói, qual era a ação dele, como ele se portava diante da sociedade. Quando ela desvela a forma como essas historinhas infantis, que a gente cresce ouvindo, as próprias pessoas com deficiência vão se identificando a esses lugares muitas vezes, que é o que ela coloca, fazendo com que não só tenhamos reações por parte da cultura, por parte da comunidade, como da própria pessoa, da forma como ela se imagina. Às vezes, nesse sentido, como alguém diferente, como alguém monstruoso ou como alguém heróico, mas nunca como alguém comum. Isso sempre tem um caráter de peso e ela vai explorando isso na tese dela. Então isso é muito precioso para trabalhar com as crianças e com os adultos em relação à questão da exclusão, à questão do preconceito, em relação à pessoa com deficiência. Quando a gente analisa um filme, ou uma propaganda, ou um desenho, né, muitas vezes a gente percebe, né, que ainda a representação, né, de uma pessoa com deficiência ainda é representada, olha como ele superou, né, ele é deficiente, mas ele superou, né, ou ele é reproduzido como a vítima, né, olha o coitadinho, ou como, né, o vilão, né. Então o trabalho da Lígia nesse sentido é muito importante, porque ao analisar ela evidencia, ela nos ajuda a enxergar, né, esse preconceito, e a partir do momento que a gente toma essa consciência, a gente vai estar mais preparado para perceber esse preconceito presente no nosso dia a dia. Em 1994, fui convidada a escrever um livro sobre aspectos psicossociais das deficiências. A publicação do livro Conhecendo a Deficiência, em companhia de Hércules, ocorreu em 1995. Conhecendo a Deficiência, na companhia de Hércules, né, eu acho que foi um livro que passou por várias edições, né, e agora parece que está sendo reeditado e tal. A Lígia sempre buscou, refletir nos seus trabalhos, unir arte e teoria. Essa relação que ela faz com os 12 trabalhos de Hércules e cada capítulo referido a um personagem, né, arquetípico, vamos dizer assim, além de uma leitura muito gostosa e prazerosa e muito poética em muitos momentos, é tão forte. E ela busca, então, um caminho em que ela articula muito bem essa linguagem do mito com uma explanação, uma discussão
de um caráter mais psicológico e relacionado às questões que envolvem a deficiência. Não é à toa que é uma das principais referências que a gente tem hoje. Então, um texto de 95 e que até hoje nos organiza, fundamenta nossas pesquisas. Em cada parte do mito ele faz uma discussão específica, todas elas muito significativas para se discutir a deficiência. Trazendo temas importantes como as relações familiares, as relações das deficiências, mecanismos de defesa, definições de conceito. Ela tem todo um trabalho para definir o que é a deficiência, o que é a incapacidade, o que é a desvantagem, aspectos legais. Então é um livro simplesmente completo e que reúne, ainda que a gente tenha aspectos que agora vão ficando um pouco obsoletos, por exemplo, em relação à legislação, todo o resto pode ser muito bem aproveitado hoje, e assim é. Então, já na livre docência, nós vemos que a Lígia ela vai recuperando essa perspectiva narrativa, voltando a essa ideia de revisitar histórias de pessoas com deficiência, relacionadas à deficiência. Ela formou uma tríade, me parece. Ela, Lígia, pessoa com deficiência e profissional e pesquisadora dessa área, e duas artistas, referências, né? As duas com níveis de gravidade diferentes na sua condição de deficiência. Sendo que Anita Malfatti tinha uma deficiência na mão que ela ocultava. Ela usava um lenço, né? E muitas pessoas nunca souberam dessa deficiência de Anita Malfatti, né? E Frida Kahlo, que expunha sua deficiência nos seus quadros, expunha sua dor, com todas as cores, com todos os detalhes. A Lígia não era nenhuma nem outra. Ela era ela com a deficiência dela. É óbvio que deve ter tido sentimentos ali, uma vida subjetiva de muita dor em muitos momentos, né? Eu acho que ela foi uma mediadora, né, entre os conflitos de uma e os conflitos da outra, no sentido de entender esses movimentos tão díspares de uma e outra. A Lígia cria aí um outro artifício muito diferente para uma tese de livre docência, porque ela faz uma cena de teatro em que as personagens Lígia, Frida e Anita se encontram, né? E como esses personagens se aproximam e dialogam, né? Em relação à sua condição de deficiência, à sua existência, né? Aos sentidos atribuídos à vida. Eu imagino que ela também, nessa identificação, também possa falar da história dela, enquanto ela fala da história dessas artistas, e construindo isso de uma forma muito artística, do jeito que ela gostava. E mostrar como justamente o diferente, ao invés de um monstro, ele pode ser algo artístico, e só visto como algo diferente, um ponto de vista de uma pessoa que tem uma vivência particular, no caso de uma deficiência. Que tanto a resposta de Frida quanto a resposta de Anita são respostas possíveis, são boas respostas. Como é que cada uma das pessoas que vivem essa condição podem viver nesse mundo adverso para essa condição, ou se escondendo, ou se expondo para que o outro não a exponha. E ao final, eu penso que para a Lígia o que fica mais importante nesse processo do expor-se ou resguardar-se é o expor-se diante de si mesmo. No ano 2000, Lígia criou junto aos seus alunos de graduação um projeto chamado Projeto de Política Pública da USP, referida à deficiência, que viria a se tornar depois o programa USP Legal. Existe um movimento de trazer para as pessoas, para essa nova geração, aquilo que a Lígia escreveu. Então nós sabemos que existe agora a editoração na Companhia de Hércules. Só o fato dele ser relançado e ter sido disponibilizado agora vai fazer com que as pessoas possam conhecer muito mais. Porque a existência desse documentário, as pesquisas que eu tenho feito e os colegas também, fazem com que a Lígia seja hoje muito mais presente e muito mais próximo daquilo que a gente gostaria que ela fosse. E é muito bom a gente poder trazer essas memórias dela, trazer esse trabalho, essa contribuição que ela tem. Todo mundo ganha com isso. O sonho da minha mãe era ser avó também.
Então ela conviveu muito com os netos pequenos, né? E ela amava aqueles netos. E eu lembro que teve alguém, quando minha mãe faleceu, que chegou para mim e falou assim, o sonho da sua mãe era ver os netos crescerem, coisa que não se realizou. Então, para mim, ela continua muito presente e muito atual, né? E eu considero importantíssimo, 20 anos depois, né, do falecimento dela, né, acho que essa homenagem, né, é importante para nós, talvez para aqueles que não conhecerem, né, tempo depois, né, para aqueles que conheceram, mas talvez tenham se distanciado, lembrar, né, do legado da Lígia, e para nós, né, que continuamos trabalhando, né, nos referenciando no trabalho dela, né, para nós isso é muito emocionante. Essa produção específica da Comissão História e Memória do CRP, eu considero que tem um papel fundamental, como eu digo, não só pelo registro, mas sobretudo para a formação das novas psicólogas. Quando esquecemos as personagens que construíram a psicologia no Brasil, a psicologia em São Paulo, nós incorremos no risco de cometer erros que já foram objeto de luta lá atrás e que acabam se perdendo se a memória se perde. Então, quando nós falamos da Lígia Assunção Amaral, é muito interessante, porque na minha memória vem tudo misturado. Só que não é propriamente uma mistura, é a totalidade. A Lígia foi a primeira pessoa que nós identificamos naquele início da discussão sobre a possibilidade de ter uma educação inclusiva. Então, algumas pessoas do campo da educação já estavam pensando e desenvolvendo ideias a respeito disso. Mas na psicologia, a Lígia foi a nossa grande pioneira. O debate sobre as pessoas com deficiência é um ato fundamental, porque o debate faz com que permaneçam vivas as questões que estão colocadas como tarefas históricas para a sociedade em geral e para a psicologia em especial. Esse debate em torno das pessoas com deficiência, ele se faz importante porque são pessoas que na maioria das vezes são silenciadas. E essas pessoas precisam ser ouvidas. Nós somos uma maioria e não uma minoria, né? Nós estamos aí e as adaptações para nós às vezes não estão, né? E não só em questão de adaptações físicas, né? Existem vários tipos de adaptações. A gente precisa trazer à tona essas questões relacionadas às pessoas com deficiência, porque esse ainda é um grupo minorizado, marginalizado, silenciado, institucionalizado, medicado. A psicologia discute a vida, discute coletivos, discute sociedade, né? E com isso a gente precisa trazer à cena essa discussão para que a gente possa ter condição de juntos, né, produzir uma realidade social em que as pessoas não se sintam oprimidas, não se sintam estigmatizadas, não se sintam a parte de todo um processo que é de direito dessas pessoas, né? Então o debate ele é uma forma de inserir as pessoas na sociedade, uma forma de fazermos jus à questão da equidade, à questão da igualdade e trazer formas de evolução para a nossa sociedade como um todo, sem um direito a menos. Enquanto houver uma única pessoa sofrendo no mundo, não se pode descansar.
E enquanto uma pessoa com deficiência, uma pessoa que por uma diferença não tiver acesso a todos os bens acumulados e desenvolvidos pela humanidade, nós teremos que continuar lutando. E manter vivo o debate é uma das condições fundamentais. Em poucas palavras, o capacitismo é você subjugar uma pessoa com deficiência pela deficiência dela, não enxergando que ela é, antes de tudo, uma pessoa. Então, acho curioso, né, que o preconceito em relação às pessoas com deficiência, que a gente chama de capacitismo, ele foi nomeado há muito pouco tempo, né? Até pouquíssimo tempo atrás, a gente só dizia preconceito, né? Diferente do machismo, do racismo, que a gente já nomeia há bastante tempo, né? Homofobia. O capacitismo é no início desse século que a gente foi aprender a dar nome. E eu acho que isso diz muito da nossa dificuldade de enfrentar esse preconceito, que é algo que estrutura a nossa sociedade. Porque aquilo que a gente não nomeia, a gente também não... é mais difícil de combater, né? Então, para a gente falar de capacitismo, é importante a gente falar também sobre a estrutura social, sobre a estrutura que nos forja, que nos traz uma falsa noção de uma corponormatividade, de corpos que são hegemonicamente considerados capazes ou menos capazes. As pessoas ainda alimentam esse preconceito de que deficiente não pode fazer muitas coisas. E quando faz, aí ele é o super pessoa, super deficiente, super... Nossa, tem faculdade, nossa... Não, eu acho que a sociedade tinha que olhar como normal. Quando a gente aborda marcas da opressão social, a gente está relacionando diretamente as barreiras sociais, ou seja, as barreiras que tem em todo o ambiente, que tem historicamente nos ambientes onde a gente circula. Para todo lugar que a gente anda existem barreiras, principalmente estruturais, arquitetônicas, tecnológicas. As pessoas colocam postes no meio da calçada, latas de lixo, pessoas o tempo todo mexendo no celular sem prestar atenção. Perdi a conta de quantas vezes a bengala já voou da minha mão porque alguém tropeçou, chutou ela. Acho que a principal barreira que diz sobre o capacitismo, que é uma marca que oprime, que inferioriza, é a barreira atitudinal. Então, a forma que você aborda a pessoa com deficiência, a forma que você se refere, a nomenclatura, tudo isso vai trazer essa barreira atitudinal. Quer dizer, a gente entendeu isso, nomeou, é capacitismo que chama, e aí a gente pode, com isso, identificar como isso estrutura a nossa sociedade, as nossas relações, os espaços, os lugares, as tecnologias, e a partir disso estabelecer mecanismos, formas de enfrentamento, né? É a gente pensar na forma como a sociedade tem se comportado, tem agido frente à diferença. E pensando na pessoa com deficiência, essa atitude ela tem sido historicamente muito cruel. Já perdi a conta de quantas bengalas também foram amassadas dentro dos transportes públicos porque as pessoas não respeitam nada. Isso vale também para os sites. A acessibilidade dos sites hoje em dia não existe. O capacitismo ainda é muito forte, né, atualmente. Mesmo com todas as redes sociais, a gente vê pessoas com deficiência, né, que são influencers, mesmo assim, ainda recebem perguntas do tipo, como você faz para fazer tal coisa? Mas você consegue fazer tal coisa? Como se fosse duvidosa a capacidade da pessoa com deficiência, né? O capacitismo, em geral, é um problema que é construído, estruturado por pessoas que não têm deficiência,
né? Então, é por isso que essa pauta precisa ser assumida pela sociedade como um todo. As pessoas que não têm deficiência precisam se envolver nisso, precisam entender a sua responsabilidade nesse processo, precisam saber que elas estão contribuindo para a perpetuação dessa situação de exclusão ou de opressão e assumir responsabilidade por isso. Marcos legais, alguns dos principais destaques e conquistas. Em 1988, a Constituição trouxe importantes conquistas, destacando-se os artigos 23 e o 24, que definem que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal a proteção e integração social das pessoas com deficiência. A Lei 8.213, de 1991, trouxe avanços em seu artigo 93 ao definir cotas para pessoas com deficiências nas empresas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 promoveu uma mudança fundamental ao definir que o Estado deve garantir aos estudantes com deficiências e atípicos atendimento educacional especializado, gratuito e preferencialmente na rede regular. E no ano 2000, começam os debates em torno do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Promulgada em 2015, a Lei Brasileira da Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, consolida-se como uma grande conquista. Para efetivamente a gente construir uma sociedade inclusiva, a gente tem que pensar muito bem como que vai ser feita essa inclusão, né? Não adianta eu colocar uma pessoa com deficiência e falar, pronto, temos uma pessoa com deficiência aqui. Mas como que ela vai estar? Ela vai estar participando? Ela vai estar conseguindo expor as ideias dela? Né? Como será essa participação? Inclusão é você chamar alguém para uma festa. E nessa festa, incluir seria você chamar essa pessoa para dançar. E eu não vejo muito disso acontecendo. As pessoas estão mais falando do que fazendo alguma coisa realmente. Para a gente construir uma sociedade inclusiva, a gente precisa aprimorar o conceito de justiça, a gente precisa parar de produzir desigualdades a partir das diferenças, né? A gente precisa aprender a conviver em alteridade, reconhecendo a diferença como aquilo que nos faz únicos e como uma riqueza, como um valor, como algo que precisa ser valorizado. Eu vejo muita gente dizendo que tem inclusão em todos os lugares, que estão se tornando pessoas mais inclusivas, incluindo deficientes, LGBTs, mulheres, pessoas negras e tudo mais. Só que eu não vejo isso como verdade. Quando a gente fala da periferia, a gente está falando de vários espaços que são negados, né? Então, a periferia, ela é colocada ali naquele canto, esse canto é seu e você fica aqui e não sai daqui. O quanto é difícil para a pessoa com deficiência que está dentro da periferia acessar a saúde, né? Quantas pessoas com deficiência dentro da periferia você conhece que fazem terapia, por exemplo? São pouquíssimas, né? Ou seja, porque elas não querem, por falta de conhecimento apenas? Não, por falta de acesso. Essa discussão do processo inclusivo não pode se fechar só para quem está envolvido com o atendimento ou envolvido com o estudo, com a pesquisa. Tem que estar, todo mundo está envolvido nisso. A gente precisa escutar. A gente precisa escutar a pessoa com deficiência, né? Escutar o que ela tem a dizer. Fazer essa sensibilização com profissionais, com população, e isso ainda está muito distante. É uma luta de todos, assim como a luta contra a homofobia, contra outros estigmas e estereótipos, a luta pela inclusão da pessoa com deficiência é uma luta de todo mundo. É de suma importância que dentro de um curso de psicologia a gente fale abertamente, com muita ênfase, sobre deficiências, né? Porque a gente está falando de um grupo que é minorizado e que é gigante e que não tem acesso, né? E que a gente desconhece. Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa instruir as pessoas sobre isso.
Durante a graduação em psicologia, eu percebi que a deficiência não era um tema falado, explorado ricamente. A gente teve 2 momentos durante a graduação inteira em que falamos sobre deficiência. Até agora, foram pouquíssimas oportunidades que a gente teve de falar sobre as deficiências e de forma muito breve. Quando eu comecei na faculdade, eu tinha avisado até com mais ou menos 2 meses de antecedência que eu era um deficiente visual, que eu precisaria de uma ledora e outros recursos a mais. Só que quando eu cheguei, nenhum professor nem sabia que eles teriam um aluno deficiente visual. A minha questão foi bastante complicada quanto à locomoção, né? Mas eu percebo que, assim, vem mudando, mas eu não peguei. A formação em psicologia do psicólogo tem sido carente, no meu ponto de vista, da gente enfrentar mesmo a necessidade que temos hoje de responder à sociedade, de responder às necessidades das pessoas com deficiência. Não temos, né, na formação. Um desafio grande que a gente tem na formação do psicólogo hoje em dia é a falta dessa temática do lidar com a pessoa com deficiência, tanto do ponto de vista psicoterapêutico, das particularidades, das demandas específicas, até em relação à mobilização psíquica do terapeuta frente às questões da deficiência também. Então, esse preparo do ponto de vista tanto acadêmico quanto técnico é importante e a gente percebe uma falta desse preparo. Os professores parecem que ainda não têm conhecimento. Sempre que eu chego numa sala ou vou ter aula com um professor novo, ele desconhece, ele não sabe que está tendo um deficiente visual na sala dele e muitas vezes eles não sabem como lidar. Então acaba sendo um aprendizado e um ensinamento novo em todos os semestres para os professores. Eu sou formado já há 10 anos. Eu não tive educação inclusiva na minha grade curricular. Não tive nenhum contato, a não ser em psicologia do desenvolvimento, ponto. Nós não temos disciplinas específicas que falem da educação inclusiva, um tema tão caro à nossa sociedade, que precisa ainda de tantos avanços. Não temos, por exemplo, a disciplina da Libras como obrigatória. Ela é feita EAD, ela é feita como uma optativa para o profissional de psicologia, mas na política pública a gente vai estar, né, nos serviços públicos junto com essa população. O que dá a impressão é que os psicólogos que serão formados não são capazes de atender pessoas com deficiência, né? Atualmente, eu sinto que isso diminuiu um pouco, porque eu estou trabalhando agora dentro da universidade também e eu consigo ter um contato maior com as pessoas que estão lá dentro. A impressão que eu tenho é que agora eles estão começando a humanizar esses futuros profissionais. E eu acredito que isso deveria mudar. Acredito que a gente deveria falar sobre deficiência, deveria falar sobre capacitismo, porque a gente não fala sobre capacitismo em nenhum momento. Então, que bom se a gente tiver na formação maior qualificação deste profissional para que ele já saia com a condição de receber qualquer público, né, ou de estar frente a qualquer usuário do seu serviço. Eu acho interessante, né, quando a gente entra em questão de atendimento, né, uma profissional com deficiência atendendo outras pessoas. Diretamente a criança e o adolescente, normalmente eles nem levantam essa questão. E eu acho isso muito bom, porque ali não é pra focar em mim, né? Ali eu tô com um foco nele. E ele dá uma boa resposta quando ele mesmo, né, não se importa. E tá tudo bem. Quando a gente pensa na atuação profissional dos psicólogos, alguns pontos são muito importantes para a gente pensar e tratar uma pessoa com deficiência.
é a empatia, é o respeito e é o acolhimento. Entender que cada um vai ser um, então não tem como a gente generalizar esse trato e essa lida, porque cada um é singular dentro da sua história de vida, dentro da sua autobiografia, dentro dos seus recursos internos de enfrentamento, de traços de personalidade e os recursos externos também dos contextos de vida. Uma vez que a gente entenda que não existe um inconsciente deficiente, não existe um psiquismo deficiente, qual a preocupação que a gente deveria ter de fato? É como é que a gente vai lidar com as especificidades da deficiência na clínica. A pessoa com deficiência, ela é perita na realidade dela, logo, ela escolhe o tipo de acessibilidade que lhe convém. Se você não sabe, pergunte. Não vá assumindo que você já sabe de tudo, que você conhece uma pessoa com deficiência, que você sabe o que ela vai te dizer, o que ela vai trazer para você. Você não sabe. A gente nunca sabe. Estar com a pessoa com deficiência é reconhecer as suas necessidades, é escutá-la, é reconhecer também as nossas incapacidades. Nós não sabemos tudo, nem como psicólogo, nem como pessoa, então a gente precisa de conhecimento. A nossa preocupação vai ser então com as especificidades da deficiência. Quais são, por exemplo, as dificuldades motoras que podem se fazer presente na hora da clínica? Uma dificuldade de fala, uma dificuldade de movimentação. Muitas vezes as pessoas querem ajudar de uma forma invasiva e isso também retrata um preconceito, né? Uma preconcepção de como aquela pessoa pode conseguir ou não fazer determinadas coisas e já quer ajudar de uma forma que acaba atrapalhando. Não cabe ao profissional, quando você vai atender, você antecipa a questão da deficiência, como você perito dela, de forma que você não possibilita que a pessoa escolha. Pergunte como a pessoa quer, nem que seja, como a pessoa quer ser chamada, como a pessoa quer ser tratada, se a pessoa precisa da sua ajuda ou não. Porque você vai assumir que porque ela é uma pessoa com deficiência, ela vai querer a sua ajuda. E às vezes você está errado. São questões que nos importam e com essas que a gente vai se preocupar. Muito mais disso do que pensar que tipo de atendimento é para uma pessoa com deficiência. Porque no fim ela é uma pessoa que está vivendo as especificidades dela, que nós deveremos trazer tanto para o setting clínico, quanto para as experiências de vida dela, que ela vai dar sentido. Então a gente precisa que todas as necessidades e os temas ligados à pessoa com deficiência estejam na sua formação também. Caso não esteja, também a gente não é motivo para a gente não atuar, porque a gente precisa ir em busca. Então são diferentes as formações possíveis para que a gente se qualifique para nesse momento de estar com o outro, de ouvi-lo, de reconhecer suas necessidades, a gente também lance mão de conhecimentos qualificados da psicologia que já tem sido construído aí ao longo desses anos todos. Hoje eu atuo com jovens entre 15 e 17 anos, pessoas com deficiência a partir de 16 anos. A gente trabalha a inclusão desse jovem no mundo do trabalho através de formações na área de tecnologia e administração. E dentro dessas formações, a gente tem formações comportamentais também. E sempre com um olhar de, dentro dessa sala de aula, quais são as pessoas que têm mais dificuldade, de que forma a gente consegue auxiliá-las. Porque se a gente auxilia essas pessoas, todas as outras pessoas são auxiliadas também. Uma educação inclusiva, ela seria uma educação que ela não quer colocar todo mundo num pé de igualdade, mas sim de equidade. Então eu dou acesso para todos, eu garanto o acesso de todos, mas na sala de aula eu consigo lidar com as individualidades. Eu sou a favor de uma escola inclusiva, no qual a gente tenha contato com o máximo de diversidade que a gente puder. Porque nos passa a interação social, nos passa a visão da sociedade. Quem pertence à sociedade? Quem são essas pessoas que estão na sociedade? Quanto mais pessoas você convive, mais você se desenvolve nesse sentido social. Não temos mais dúvidas de que quando uma criança, um adolescente, ele participa da escola, né? Uma criança com alguma deficiência, ela participa da escola, ela tem um ganho significativo, né? Mas eu acho que a gente precisa insistir que esse ganho não é somente para essa criança, mas é um ganho para todos. Todas as crianças, né, se beneficiam da presença desse colega. Nós, professores, nos beneficiamos, porque nós aprendemos também como
ensinar melhor, não só para aquela criança, mas para todas as crianças. Então, de maneira geral, nós tornamos o ambiente mais inclusivo para todo mundo. A gente evitar esse tipo de história que a gente ouve tanto, de que as crianças estão sendo alfabetizadas, elas estão fazendo a lição dela, e a criança atípica, seja a criança com síndrome de Down, a criança autista ou a criança com outro tipo de deficiência, está lá no canto da sala com uma folha em branco ou com a massinha dela. Nós precisamos tomar o cuidado para que essa criança não permaneça marginalizada no interior da escola. Então, acho que esse debate ele é um debate atual e é um debate permanente. Ainda nós não alcançamos a inclusão plena, né? Na sala de aula, na escola, na sociedade. Então, a educação inclusiva, ela depende de vários níveis. Desde o Estado, enquanto instituição, né, um nível acima da instituição social, até chegar lá na ponta, a professora que está lá, seja efetivada, contratada, concursada, que se engaje para isso. Essa reflexão, essa discussão, né, sobre quais barreiras ainda permanecem, quais barreiras ainda existem, barreiras que são pedagógicas, barreiras que são atitudinais, né, barreiras que são físicas, né, arquitetônicas. Meu filho, quando ele estava na pré-escola, a pré-escola não tem como objetivo a alfabetização da criança, mas já começa a reconhecer nome, número, letra e tudo mais. E em dado momento, a professora passou a ensiná-los a reproduzir o próprio nome. E meu filho, como autista, ele não tem o movimento de pinça. A professora tinha percebido isso. Então, ela deu a folha para cada um, com as letrinhas, né? Ela percebeu que ele não tinha um movimento de pinça. O que ela fez? Ela já tinha percebido algo antes, que ele tem mais disposição, mais desenvolvimento com a massa de modelar. Então, ela pegou a mesma folha, só que em vez de entregar um lápis, ela entregou uma massa de modelar e ele fez o nome dele. Então, ok, é uma questão atitudinal da professora, mas esse exemplo não pode ficar isolado. Esse exemplo ele tem que ser compartilhado. Nesses 21 anos já de uma legislação que temos sobre inclusão nas escolas, eu vejo que aparece muito uma nomenclatura de aluno de inclusão, né? Aluno de inclusão já é um jeito de denominar esse aluno que é contrário ao processo inclusivo. A escola inclusiva, a educação inclusiva é o sistema se adaptando às necessidades da pessoa com deficiência e não o contrário. Então, a gente não pode individualizar um problema que é social. Hoje, acredito que estão ocorrendo mudanças, mas ainda é necessário visualizar e refletir os critérios tradicionais de ensino. Não somente ensino regular e básico, mas acadêmico também. Nada sobre nós sem nós é um manifesto contra a tutela das pessoas com deficiência, que tem a ver com essa ideia de que são incapazes, então precisam que alguém decida por elas, faça por elas, né? Eu gosto muito dessa frase. Eu gosto muito dessa frase, porque ela traz uma síntese muito grande para o que a gente precisa. É muito importante que a gente participe das decisões que vão nos afetar, porque muitas vezes as pessoas ditas normais, elas acham que elas sabem o que será melhor para nós, né? Acontece que elas não sabem. A pessoa com deficiência precisa estar nos espaços para dizer como a gente se sente nesses espaços e o que teria para melhorar. Não contatam os deficientes, não contatam outras pessoas que direcionam projetos ou acessibilidades para eles. Eles se perdem no meio do caminho e eles fazem o que eles acham certo e não o que a pessoa que passa por tal necessidade ou que precisa de tal inclusão merece. A gente precisa ouvir, né? Não só para melhorar o ambiente,
mas para melhorar o trato direto, porque é uma pessoa como outra qualquer. Sobre nós, dizemos nós, fazemos nós, ainda que a gente precise de apoio, né? Apoio não é tutela. Eu posso tomar uma decisão com o apoio de alguém, assistida por alguém, mas a decisão é tomada por mim, né? Então, eu entendo o Nada Sobre Nós Sem Nós como esse grito de emancipação das pessoas com deficiência. Hoje eu acordei inspirado, munido de inteligência. Nada pode me parar, sou minha própria deficiência. Sem decência ou aparência, sem crença, sem conteúdo. Leio livros, especulo e tento dominar o mundo. Faço comparações, comparo minhas ações, interpreto emoções e sirvo grandes dosagens de união ou distração que só lidam com isso de forma errada, dando o erro para a margem. E a saudade feita foi desfeita, mais que desfeita, incrível. E com essa letra foi refeita de forma indestrutível. Não me chame de poeta, ainda não cheguei nesse nível. Eu só sei que nada sei e assim continuo vivo.